Olá, meus irmãos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, ótima a todos, uma ótima noite. A todos os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Fiquemos todos na benevolência do nosso Pai e do nosso Mestre Messias. Meus irmãos, minhas irmãs que se encontram no sistema religioso. Hoje essa passagem, essa palavra, é para vocês que estão sendo enganados, que estão presos dentro destes apriscos de pedra. Porque a igreja verdadeira somos nós, pessoas, carne e osso. E o nosso Pai, Ele habita dentro de nós. O Espírito do Pai, Ele habita dentro de nós. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, vamos estar lendo essa passagem que se conta no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 21, versículo 10. Aonde, meus irmãos, eu fui enganado durante anos, tanto pelo sistema religioso católico e tanto pelo sistema religioso evangélico. Passei 6 anos preso nesses apriscos. Até que num dia o Pai me chamou para fora e o Messias. E aliás, as escamas dos meus olhos caíram, meus irmãos. Hoje eu estou acordado. Hoje nós estamos vendo a verdade. Conhecemos a verdade, conhecendo a cada dia mais. Nós irmãos que conhecemos a verdade, que saímos dentro desse sistema religioso podre, porque a religião, irmãos, é o câncer da humanidade. Ela corre aos poucos e mata teu entendimento, teu conhecimento. Todos vocês que se encontram dentro do sistema religioso, meus irmãos, vocês ainda estão presos pelo véu de Moisés, estão cegos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 10, olha só o que Moisés, através desse diabo, o Deus de Israel, quando a Bíblia diz, meu irmão, a Escritura diz o Deus de Israel, porque é o Deus de Israel, não está lá escrito o Deus do Brasil, o Deus do Japão, o Deus da Indonésia, o Deus da África, o Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Porque o Deus das religiões, ele é o próprio diabo, Satanás, Moisés. E Israel é um anjo caído, é um dos anjos caídos. Esse era o seu nome no reino dos céus. Foi ele que se rebeliou contra o nosso Pai, contra o nosso Messias. Foi ele que causou aquele tumulto, aquela confusão no reino dos céus e jogou os anjos uns contra os outros. Então o Pai e o Messias tiveram que expulsar esses anjos, não pela vontade do Pai, mas para que outros anjos não viessem a ser corrompidos. E hoje eles estão aqui na terra, meus irmãos, enganando, matando, destruindo com a humanidade. Todas essas catástrofes que estão acontecendo no mundo, meus irmãos, são os anjos caídos. Eles hoje não têm mais poderes. Quando eles foram expulsos do reino dos céus e jogados aqui na terra, eles tinham poderes. Eles criavam furacões, tsunamis, terremotos. Hoje, eles usam as antenas, a harpas, a tecnologia. Por isso que lá está escrito que a ciência se multiplicará. A ciência é dos homens, não é do Pai do Messias, é dos homens. A ciência ali significa a tecnologia. Está crescendo, você vê celulares, computadores, televisões, rádios, satélites. São tudo criação dos anjos caídos para ter acesso às nossas privacidades. Através dessa câmera aí do celular, através da câmera da sua televisão, eles têm acesso a cada um de vocês, meus irmãos, a cada um de nós. Nós não estamos privados de nada, mas temos que vigiar cada dia. Aqui está escrito acerca da mulher prisioneira. Deuteronômio 21, 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus, olha só, o Senhor aqui, meus irmãos, significa Baal. Nosso Pai, nós não sabemos o nome do nosso Pai. É por isso que o Messias nos ensinou a chamar o Pai de Pai e não de Deus. Quando você chama o nosso Pai de Deus, de Jesus, o Messias de Jesus, o Senhor, Jeová, Yahweh, Javé, vocês estão blasfemando contra o nosso Pai e contra o nosso Mestre, o Messias. O nosso Messias, quando ele esteve aqui na terra, meus irmãos, o nosso Salvador, que foi morto no madeiro, pregado, ele se chamava Emanuel, que significa Pai conosco. Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Continuando aqui.
e entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa. Olha só o que esse diabo mandava aquele povo fazer. E tu, quando vires uma mulher formosa, à vista, ou seja, bonita, atraente, e a cobiçarás, olha só, cobiçarás. Ele mandava os homens ali cobiçar aquelas mulheres, que já tinham seus esposos, seus companheiros. E a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas. Olha só o que o Deus de Israel mandava esses homens fazer, meus irmãos, com as mulheres. Olha a crueldade. E despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará ao seu pai e à sua mãe um mês inteiro. E depois entrarás a ela. O que entrarás a ela, irmão? Ter relações sexuais. Olha só. Que Deus bom esse, meus irmãos. Pare e pense, meus irmãos. Examine as escrituras. E tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, ou seja, enjoou, usou, abusou, estrupou, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois as tens humilhado. Meus irmãos, é tão simples, meus irmãos, as escrituras. Hoje eu consigo enxergar, ver a verdade, meus irmãos. Olha o que esse Deus das religiões, olha o que esse Deus de Israel, olha o que ele fazia com as mulheres, com as crianças. Aqueles soldados, Moisés, tinham uma lei. Moisés dá uma lei, vai lá. Se vocês desejar a mulher daquele rapaz, desejar cobiçar, tome ela para si. É de vocês. Use, abuse, estrupe, humilhe, depois descarte. Está escrito, meus irmãos. É tão simples a verdade, é tão simples de vocês conhecerem e buscar o entendimento e conhecimento, meus irmãos. O Deus das religiões, esse Deus de Israel, que é o próprio diabo, Satanás, Moisés, a antiga serpente que foi lançada, precipitada aqui para a terra, meus irmãos, está enganando a humanidade. Esse Deus das religiões, meus irmãos, está se passando pelo nosso Pai, está se passando pelo nosso Criador, nosso Pai que criou os céus e a terra e nos criou. Ele roubou a identidade do Pai, assim como esse Jesus Cristo, meus irmãos. Ele não é o Salvador. Ele também roubou a identidade do Messias. Não existe, meus irmãos, nem Velho, nem Novo Testamento. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, meus irmãos, foi a maçonaria. Veio da Igreja Católica Romana. E através daquele líder religioso, que agora eu esqueci o nome, acho que é Martim Lutero, não sei se é esse, ele acrescentou, criou o livro chamado Bíblia Evangélica Cristã. Todos esses livros, meus irmãos, veio da maçonaria. Mas porém, dentro desses livros da Bíblia, irmão, ainda tem 10% da verdade das escrituras, que foi escrito pelo Pai, pelo Messias, pelos apóstolos, pelos profetas. Para vocês, meus irmãos, buscar o entendimento, conhecimento do Pai e do Messias, não precisa você estar dentro de um sistema religioso, dentro de um templo de pedra. Basta buscar o Pai em espírito e em verdade, como está lá em João capítulo 4, que a mulher samaritana diz: mestre, aonde devemos buscar o Pai, adorar o Pai? E o Messias disse: nem no monte, nem em Jerusalém. Jerusalém são os templos de pedra, as religiões. Mas buscar o Pai em espírito e em verdade, meus irmãos, no entendimento, na mente. Então, meus irmãos, acordem, despertem quanto há tempo. Tudo está se aproximando, meus irmãos. Olha o caos que está a humanidade, está o mundo. Não é o homem, são os anjos caídos, mas porém tem muitos homens que estão trabalhando para eles, para enriquecerem, para ter fortunas, mansões. O que adianta ganhar o mundo todo e pedir a salvação? O que adianta ter milhões dentro do banco, a conta poupança, ter mansões, carros, fortunas, ser adorado, glorificado, exaltado pelos homens, estar ali recebendo elogios? O que adianta, meus irmãos, ganhar o mundo todo e pedir a tua salvação? Nós que conhecemos a verdade, nós somos humildes. O que temos,
basta para nós sabermos sobreviver. Então, meus irmãos, que este vídeo, esta palavra que nós estamos aqui anunciando, você, meus irmãos, minhas irmãs, que estão dentro do sistema religioso, desperta enquanto há tempo. Vá no YouTube lá, pesquise Robert Smith 3502 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um forte abraço a todos os irmãos e irmãs que vão estar assistindo esse vídeo e fiquemos todos na benevolência do nosso Pai e do nosso Mestre, o único pastor, o nosso Messias, o nosso Salvador.